Muito boa noite a você, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, que teve alta no mercado internacional do petróleo. Isso obviamente pressiona o preço do diesel aqui no Brasil, mas essa alta veio com a proibição de Donald Trump nos Estados Unidos em relação à compra do petróleo exportado pelo Irã. Ou seja, uma questão de política internacional interferiu na economia, a gente fala disso daqui a pouquinho. E a preocupação interna, doméstica aqui, é justamente com essa alta do petróleo, que atingiu preços dos últimos 6 meses, se aproximou da maior alta dos últimos 6 meses. Isso, claro, pode prejudicar, pode pressionar o preço do óleo diesel aqui no Brasil e, com isso, toda a questão de greve dos caminhoneiros, ou seja, a negociação em relação aos preços praticados pela Petrobras, tudo que a gente viu recentemente. A semana de expectativa para a Previdência, uma semana cheia e, obviamente, a expectativa é que se vote o parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça. O boletim Focus de expectativas econômicas para o final do ano reduziu ainda mais a previsão de crescimento da economia este ano. Uma queda importante do PIB, uma queda da inflação também, uma alta do dólar. A gente tem detalhes do boletim Focus daqui a pouquinho também. E um alento, uma prévia de confiança da indústria veio finalmente com alta. Os números são de abril. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. O feriado já passou, a Páscoa foi ontem. Bom, que seja de ressurreição da responsabilidade do Congresso Nacional, porque a semana é cheia, são 5 dias úteis para os trabalhadores de todo o país e, obviamente, uma expectativa de que a Comissão de Constituição e Justiça vote finalmente o parecer do relator da reforma da Previdência. A Comissão de Constituição e Justiça, nunca é demais lembrar, só tem a função de verificar se a proposta enviada pelo governo atenta contra a Constituição. Não há nada ali que, por exemplo, até o momento tenha se percebido isso. Mudanças eventuais de conceitos sobre a proposta da reforma devem acontecer somente com a outra comissão especial que deve ser instalada depois que terminar a CCJ, também na Câmara, para depois ter 2 votações na Câmara, outras 2 no Senado. O Paulo Leite conversou com o secretário de Previdência, Rogério Marinho, hoje em Brasília, e, claro, toda uma expectativa de que se eventuais alterações alterariam também a previsão de economia com a reforma da Previdência. Paulo Leite conversa conosco em Brasília e nos conta detalhes dessa conversa com o secretário de Previdência. Paulo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O secretário disse hoje que é possível fazer algumas modificações. Rogério Marinho tem conversado com parlamentares sobre esse assunto desde quinta-feira da semana passada. Eu lembro que na terça e na quarta-feira também da semana passada a gente teve longas discussões aqui na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, mas não teve votação. A previsão é votar amanhã. Rogério Marinho garante, que vai ter essa votação amanhã. Mas para isso é preciso chegar em acordo com alguns parlamentares. Rogério Marinho não revela que trechos são esses que o governo pode ceder. Diz que só revelará quando chegar num acordo, quando bater o martelo com esses parlamentares. Mas um tema muito falado aqui na Câmara dos Deputados em relação ao trecho que permite, que proíbe, melhor dizendo, o pagamento de multa de 40% do FGTS se o funcionário já tiver aposentado, já tiver sido aposentado. Esse é um trecho muito polêmico e que o governo pode ceder. Bom, veja agora exatamente o que o secretário disse hoje aqui em Brasília. A maior parte dos partidos que estão alinhados com a pauta estão convencidos da necessidade de ultrapassarmos essa etapa. É possível algumas modificações, mas como eu já disse anteriormente, que não haverá impacto fiscal e nem se mexerá na espinha dorsal do projeto, no que tange a questão previdenciária. Bom, quando o secretário diz que não haverá impacto fiscal, ele quer dizer que o governo segue trabalhando com aquela economia, com aquela previsão de economia de 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 10 anos, nos próximos 10 anos, se a reforma passar como está. Em relação à espinha
dorsal quer dizer que o governo continua com o texto que diz que a aposentadoria só seria para os homens 65 anos, mulheres 62 anos, com pelo menos 20 anos de contribuição. Hoje é de 65 para os homens, 60 para as mulheres e pelo menos 15 de contribuição. Outro ponto importante na reforma é o fim da idade, é o fim do tempo de contribuição, né? Hoje é de 35 anos para os homens, 30 para as mulheres, mas sem aquele tempo mínimo de contribuição. Para terminar, eu lembro que essa reforma, essa proposta de reforma tramita hoje aqui na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas é um longo caminho aí pela frente. Depois passa pela Comissão Especial, depois vem aqui para o plenário da Câmara dos Deputados. É preciso votar em 2 turnos, né? 2 turnos aí de votação com pelo menos 3/5 dos votos. 308 dos 513 deputados. Depois é que vai para o Senado. Lá também são turnos, também com 3/5 de votação. No caso lá do Senado, 49 senadores dos 81. Piotr, é com você. E se fizesse alguma alteração no Senado, volta para a Câmara o projeto. Por isso que tem, inclusive, uma comissão que já foi instalada pelo Davi Alcolumbre, que preside o Senado, o senador Davi Alcolumbre, para acompanhar essas negociações todas na Câmara, mas precisa sair primeiro da CCJ, né? Para justamente aprovar-se um texto na Câmara que vai ter aceitação já no Senado, obviamente para ganhar tempo com tudo isso. Fato é que o país, de alguma maneira, e boa parte dos investidores, olha para a reforma da Previdência como um divisor de águas. Se a reforma avança, avançam também os investimentos. Se a reforma não avança, tem-se um problema sério, ou seja, de recuperação do produto interno bruto deste ano, em que as estimativas têm caído. Daqui a pouco eu mostro sobre isso. Vamos antes olhar um pouquinho o mercado hoje. Nós tivemos uma alta do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Para você ter uma ideia, atingiu praticamente a alta o maior valor dos últimos 6 meses. O tipo Brent, que é o petróleo negociado na Bolsa de Londres, é a referência no mundo todo, teve alta de quase 3%, a $74 o barril. O tipo WTI, que é o petróleo texano, negociado em Nova York, a 2,58% de alta, a $65,72. Claro que isso traz uma preocupação, porque ficou definida agora, depois de nova rodada de conversas e tudo mais, que a Petrobras vai continuar tendo a liberdade de repassar o custo que ela tem para a compra do barril do petróleo nos combustíveis que ela distribui no Brasil. No caso, nós estamos falando sobretudo do diesel, que gera todo um problema em relação ao transporte, até porque o modal de transporte, ou seja, a maior parte do transporte brasileiro é feito por vias rodoviárias. Isso quer dizer caminhão, que quer dizer consumo de diesel. Se a gente está vendo o preço do barril do petróleo, que não é um problema brasileiro, é um problema internacional, mas que isso de alguma forma vai ser repassado para o consumidor aqui, isso pressiona os preços dos combustíveis distribuídos no Brasil. Ou seja, independentemente do tempo em que a Petrobras vai fazê-lo, se esses preços continuarem altos, obviamente que isso vai ser repassado e, claro, gera pressão inflacionária no Brasil, gera uma pressão em relação aos caminhoneiros, gera instabilidade no país. E por que o preço do petróleo está subindo no mercado internacional? Essa alta recente tem uma explicação. Obviamente que a gente está vendo a Arábia Saudita reduzindo a produção, fez cortes na produção justamente para subir o preço, ou seja, os membros do cartel da OPEP estão fazendo isso. Mas agora, recentemente, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que tinha proibido lá atrás que qualquer país que comprasse petróleo do Irã, que voltou a ser o inimigo dos Estados Unidos, depois de todo o avanço que houve diplomaticamente no governo de Barack Obama, esses países sofreriam sanções americanas. Por exemplo, a China continua comprando, a Índia continua comprando, mas tiveram um prazo de 6 meses que vão terminar agora. Como o Donald Trump disse que não vai prorrogar esse prazo, ou seja, ninguém mais vai poder comprar nem por cota do Irã, isso obviamente pressiona o preço do barril do petróleo no mercado internacional. E claro, a gente viu nesses dados aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no Ibovespa, que hoje teve praticamente estável, uma alta de 0,01%. Esse foi o resultado final do Ibovespa, 94.593. Isso é, obviamente, uma alta, mas nós estamos falando de estabilidade pura, com uma diferença de 0,01%. A máxima hoje foi de 95.037, perdão, a máxima foi foi 95.037, a mínima 93.720. De alguma forma está até praticamente no meio do que a gente viu, um pouco mais próximo da máxima hoje. Se a gente olhar as ações,
A Petrobras aqui está em azul, mas é negativo. A Petrobras caiu hoje, apesar dessa alta do preço do barril do petróleo. A Petrobras informou, inclusive, os investidores de que pode abrir mão de controlar a BR Distribuidora, faria uma nova oferta de ações na Bolsa, ou seja, para diminuir a participação que hoje é de em torno de 70%, ela controla a companhia, ou seja, perderia o controle da BR Distribuidora, que passaria praticamente por um processo de privatização. A Vale, que caiu hoje 2%, Banco do Brasil 1%, Bradesco com uma leve alta de 0,86%, Itaú com uma praticamente estável, uma queda de 0,03%. O dólar teve uma alta também, mas muito próximo da estabilidade, 0,08 a R$ 3,93. Ficou exatamente na máxima de hoje, a mínima foi a R$ 3,91. Um detalhe é que toda a previsão de PIB, ou seja, de crescimento da economia neste ano, tem sido reduzida constantemente. A gente vai dar uma olhadinha aqui, as expectativas econômicas divulgadas hoje pelo Boletim Focus mostram aqui que ao mês a previsão de PIB era de 2%, que já foi bem maior, chegou a ser 2,5%. Há uma semana, 1,95% e agora um tombo. Nós estamos falando de pouco mais de 70 analistas econômicos que responderam à pesquisa semanal do Banco Central, que estão prevendo um PIB aqui de 1,71%, uma queda, portanto, né? Ou seja, um crescimento sim, mas uma queda em relação à semana passada. Produção industrial 2,57 ao mês, 2,30, caiu para 1,70 agora. O câmbio a 3,70, agora subiu a 3,75, a gente está vendo uma pressão do câmbio recentemente. E se a gente olha para o IPCA, que teve uma queda de 4,03% na semana passada para 4% agora. Por outro lado, um alento. Uma pesquisa de confiança da indústria mostra que no mês de abril houve uma leve melhora em relação justamente ao que pensam os empresários do setor industrial do país. A Flávia Grossi está conosco no Rio de Janeiro e tem informações. Flávia, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. A prévia da sondagem de abril da indústria sinaliza um avanço de 0,4 ponto na comparação com março, devendo fechar o mês com 97,6 pontos. A escala vai de 0 a 200. Esse índice foi divulgado hoje aqui no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A prévia de abril foi feita com base em consulta a 782 empresas entre os dias 1 e 16 de abril. O resultado definitivo será divulgado na próxima segunda-feira, dia 29. Essa alta aí de 0,4 ponto seria determinada pela melhora da confiança dos empresários em relação à economia. A gente lembra que o setor industrial é um grande termômetro da economia. Segundo a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, o setor responde por quase metade das exportações do país. E a TV Brasil conversou hoje com o coordenador da pesquisa. Ele diz que ainda não se pode falar em uma retomada da indústria, porque o setor ainda está em ritmo de espera para aumentar aí os investimentos. A principal expectativa é em relação à aprovação da reforma da Previdência. Piotr. Só fazendo um acréscimo aí em relação à indústria. A indústria brasileira, claro, espera um andamento da reforma da Previdência, mas isso acontece com vários outros setores. Só que a indústria brasileira sofre porque a Argentina, e isso não tem absolutamente nada a ver com a gente, não fomos nós que causamos a crise na Argentina, mas a Argentina passa por uma crise econômica séria, aliás, está vendo até tabelamento de preço na Argentina, e a Argentina é a principal consumidora de produtos industriais brasileiros. Ou seja, por mais que se tenha o andamento da reforma da Previdência aqui no Brasil, se o Brasil não conseguir outros clientes no mundo e depender ainda da Argentina, a recuperação da Argentina é que vai, digamos, melhorar a condição da indústria brasileira. Tem esse detalhe também. Bom, vamos falar da Avianca, que passa por uma série de problemas financeiros. A gente tem falado disso com muita frequência aqui. Houve a entrega de outros aviões e isso, obviamente, traz apreensão para os credores da empresa, mas sobretudo para os passageiros também que têm voos marcados. A Priscila Kersh está conosco em São Paulo e tem informações para atualizar essa situação da Avianca para quem tem passagem, para quem é credor da empresa. Priscila, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A Avianca começou hoje a devolução de 18 aeronaves para as empresas de leasing donas dos equipamentos. Os contratos não eram pagos desde o ano passado.
A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, foi intermediária entre as 4 credoras e a Avianca para a entrega dos aviões acontecer só a partir de hoje e não prejudicar os passageiros durante o feriado da Semana Santa. Além dessas 18 aeronaves, a devolução de outras 3 está sendo negociada. A expectativa é de que do total de 25 aviões, a Avianca fique com apenas 4. O efeito dessa redução da frota foi o cancelamento de 1.045 voos só nesta semana. A lista completa e atualizada está na página da Avianca. Quem tem passagem comprada precisa consultar a lista de voos cancelados a partir de 3 dias antes da viagem. Lembrando que o pedido de recuperação judicial foi homologado pela Vara de Falências de São Paulo no dia 12. O plano prevê a divisão da empresa em 7 unidades de produção isoladas, que vão a leilão no dia 7 de maio. O principal ativo da empresa são os direitos de pousos e decolagens, os chamados slots, nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e também no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Além dos slots, o programa Amigo, que é o programa de fidelidade da Avianca, também vai a leilão. Piotto. Muito obrigado, Priscila. Vamos só retomar as previsões do Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, porque, para se ter uma ideia, a preocupação com o PIB deste ano já tem interferência, como a gente viu na semana passada também, mas desta vez um pouco mais pesada, na previsão de PIB do ano que vem. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu tenho essa informação para 2020. Em um mês, essa previsão de crescimento da economia para o ano que vem caiu de 2,78% para 2,5%. Isso tudo aqui, obviamente, nós estamos falando só de 2020, é um cenário ainda distante, mas é claro que diante de um crescimento menor previsto para este ano, já há interferência em relação às previsões para o ano que vem. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre como economizar na época dos supermercados online. Tem iniciativa tecnológica para isso também, a gente fala disso tudo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico, eu aguardo você. Já de volta com o Cenário Econômico e para falar sobre uma iniciativa, obviamente tecnológica, em tempos de startup, de inovação na economia, para economizar quando você faz compras nos supermercados online. Aliás, que isso tem crescido também de forma exponencial nos últimos tempos. Para falar sobre o assunto, o Bruno está conosco. Bruno, seja bem-vindo aqui. Roberto, um prazer estar aqui. Que é idealizador dessa plataforma. O que difere, por exemplo, comprar no supermercado e conseguir economizar usando o Zaply, que é o nome da plataforma, né? Zaply com Y, isso. Do que, por exemplo, já se tem hoje, que as pessoas fazem com muita frequência, para compra de eletroeletrônicos, por exemplo? Bacana. Na verdade, a Zaply, ela atua no nicho específico dos produtos que você encontra no supermercado, né, Adalberto? Então, se você está nas suas compras de dia a dia, você quer economizar, hoje o consumidor ele já está acostumado a buscar encartes, né? Aí muitas vezes em 2, 3 lojas físicas perto da sua casa para pesquisar preço, né? Só que até então ele não tinha uma forma de buscar essa informação de preço desse segmento de mercado num site na internet, né? Ele não conseguia fazer isso de uma forma muito rápida. E a Zaply, ela vem para cumprir esse papel, quer dizer, ajudar o consumidor que quer economizar nas suas compras em poder, num único site, fazer uma pesquisa e descobrir quais serviços de supermercado online, daqueles que fazem delivery e pode entregar na sua casa, quais que tem o produto que você quer, quais preços que eles praticam e quais as formas que ele tem para entregar esse produto na sua casa. A plataforma já congrega essas informações dos supermercados que disponibilizam isso na internet. Exatamente. Ou seja, é uma lógica de inteligência artificial. Isso. Eu junto essas informações todas, o consumidor vai lá e pesquisa o produto e vai dizer em qual desses supermercados que disponibilizaram a informação ele encontra, vou imaginar, um detergente. Um detergente, uma fralda, né? Então, café... Quem tem bebê faz pesquisa toda hora? Faz pesquisa toda hora. Quem passou por isso sabe como é que é. Exato. Inclusive, essa foi a principal motivação para o início da plataforma. Fralda? Foi fralda de bebê, exatamente. Verdade? Eu sou pai, meu filho hoje tem 3 anos de idade. Quando ele tinha 1 ano, a gente estava naquele momento de procurar um monte de fralda e promoção de fralda, aquele problema gigante de ficar
procurando essas ofertas e aí eu entendi que de fato a gente precisava evoluir isso, né? Essa infraestrutura, e aí a gente começou com o primeiro desenvolvimento dessa plataforma que vem evoluindo aí nesses últimos 2 anos para chegar onde a gente está hoje. E funcionou bem naquele momento? Porque acho que essa é uma experiência real agora. Sim. No início, é claro que a gente sempre trabalha com o conceito do que a gente chama de MVP nas startups, né? Você trabalha com o menor produto que pode resolver aquilo. Então, naquela época, a gente fazia toda a tomada de preços na mão. A gente ia nas lojas, eu particularmente ia nas lojas lá em Porto Alegre, onde a plataforma começou, e tomava os preços, via onde estava mais barato e aí expunha essa informação para os nossos usuários. E foi assim que a gente começou. De lá para cá isso evoluiu, a gente integrou com os principais supermercados que começaram a vender pela internet e aí ainda facilitar ainda mais essa jornada. Quer dizer, o consumidor ele busca no nosso site os produtos que ele quer, entende onde que ele pode comprar e termina o pedido no própria internet. Ele vai lá e vê qual é o supermercado que tem aquele produto, clica, vai para o site, finaliza o pedido e recebe em casa. Quer dizer, o site não é um intermediador, ele só passa a informação, é isso? Exatamente. A gente, na verdade, ajuda o consumidor na jornada de compra, né? Então, quando você está naquele momento de pesquisar, de tentar comparar ou descobrir os diferentes serviços, esse é o nosso papel. E tem custo para o consumidor essa pesquisa? Não, ele acessa gratuitamente todas as informações da plataforma. E como é que é o modelo de negócio da plataforma para ela se remunerar? Como é que ela se remunera? Entra propaganda no meio? Como é que funciona isso? Não, a gente até é bem avesso a esse modelo de anúncios, né? A gente entende que a melhor experiência é a gente entregar uma interface super limpa para o usuário, né? Então, se você entrar nas apps, você não vai ver nenhum tipo de anúncio lá. A nossa proposta de valor é quando a gente envia um cliente, depois que ele definiu onde que ele quer fazer a compra, ele vai para um supermercado que está na nossa plataforma para fechar o seu pedido, a gente tem essas parcerias com esses supermercados que garantem que eles nos pagam parte da receita dessa compra. Mas isso sem onerar o consumidor, quer dizer, ele continua pagando o mesmo preço que está no site do supermercado. Vamos imaginar, o que era R$18, na pesquisa continua R$18 para o consumidor. Continua R$18. Então ele sempre ele tem um lugar que ele pode encontrar as informações, né, dos vários provedores de serviço, comparar esses todos os provedores sem precisar entrar em 2, 3, 4, 5 sites em cada vez. Ele faz isso tudo unificado e ele não paga nada mais por isso, né? Ele só tem esse caminho para descobrir onde que ele vai de fato fechar o pedido dele. Você me contou que começou em Porto Alegre. Exato. Você é de lá de Porto Alegre. Sim. E isso já está em quantos lugares no país? Porque obviamente nós estamos falando de internet, pode estar no mundo inteiro. Sim. Mas eu dependo de uma rede local de supermercados para atender aquele consumidor. Verdade. Como é que isso funciona, especialmente para essa questão primordial da localidade? Ele vai ter que, se isso vai ser entregue para o motoboy, um serviço de entrega a domicílio, obviamente que isso precisa ser de alguma forma próximo dele. Sim. Em quantos lugares já tem a plataforma disponível? Hoje nós estamos em 9 cidades no Brasil, principalmente nas maiores capitais. Aí, você pegar São Paulo, que é o nosso principal mercado, você tem BH, Rio, Porto Alegre também, tem Campinas, enfim, tem 9 cidades que nós já estamos presentes, que o consumidor pode acessar os diversos supermercados online que entregam nessas cidades. A ideia nossa é até aí, final do ano, a gente chegar em todas as capitais do país. Bom, uma coisa é pesquisar quanto custa o produto. Estou falando da experiência de quem demorou a entrar na compra online. O problema depois vem no valor da entrega. Sim. Não raro você se depara com uma situação em que determinada loja vende um produto muito mais barato, só que o valor da entrega sobrepõe-se ao valor total do outro concorrente, ou seja, daí vem a pesquisa. Como é que o consumidor se protege disso? Como é que a plataforma trabalha essa questão do valor de entrega? É interessante você comentar isso, que hoje quando a gente vê o comportamento do consumidor que está fazendo compras de supermercado online, ele olha a informação de preço, por óbvio, ela é muito importante, é um dos principais papéis que a gente cumpre na plataforma, mas ela não é o único ponto de decisão, né? Quer dizer, você tem diferentes serviços atrelados a esse produto de supermercado online. Você tem, por exemplo, os supermercados que podem te entregar em até 4 horas depois que você fez a sua compra. Você tem outros supermercados onde você pode receber no dia seguinte a compra. E você tem ainda uma terceira modalidade que está crescendo muito no Brasil, por sinal, que é o que a gente chama de compre, clique e retire. Então, os supermercados, eles permitem que você
compre pela internet, faça o seu pedido pela internet e retire o produto na loja. E quando você faz isso, você não tem o custo de frete. Então isso é bem bacana, porque muitas vezes você pode ter uma loja perto da sua casa, que é no seu caminho, no seu trajeto do trabalho para casa, muitas vezes, que tem esse serviço disponível e você sabe, poxa, eu não vou precisar pegar fila, eu não vou precisar fazer nada disso. Eu compro na internet, passo no estacionamento, coloco os produtos no carro e ao mesmo tempo eu compro online na hora que eu quiser, se eu quiser comprar de madrugada, se eu quiser comprar de manhã. E aí eu alio a praticidade do processo de compra online com zero custo de frete, né? Então, e essas informações todas elas tu encontra na nossa plataforma. Então isso que é bacana, né? O consumidor tem tudo isso acessível aí. Exato. Bruno, boa sorte. Muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Cenário Econômico. Bom, o programa de hoje termina aqui nessa semana cheia de 5 dias úteis, depois de todo o feriado que nós tivemos aí. Tem feriado só na semana que vem, depois tem uma temporada sem feriado, então hora de trabalhar. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.